E aí, pessoal, tudo bem? Como eu prometi para vocês, vou passar hoje o passo a passo, mostrar para vocês como é que eu faço essa lancheira personalizada para aniversário. Vou estar fazendo ela aqui e mostrar para vocês todos os detalhes, desde tirar a medida, como tirar a medida, e também vou passar as medidas para vocês. Essa, essa lancheira aqui, pessoal, é um frasqueira, um chama lancheira, né? Essa bolsinha, ela é 18 por 18. Vou passar a medida para vocês. Olha como ela é bonitinha, galera. Acabamento perfeito. Aqui é feita no nylon 600. Aqui é o azul royal. A alça também é de nylon, pessoal. E o zíper, o número do zíper 6. Eu gosto sempre de usar esse zíper colorido, que ele desliza melhor, tá? A estampa aqui, galera, é sublimação. Sublimação, tem vídeo aí no canal como é que eu faço sublimação das minhas estampas, das nossas estampas aqui. É só você dar uma olhadinha, procurar que tem lá como eu faço as estampas, tá bom? O tipo de material que eu utilizo é adequado. Então, vou mostrar a vocês aqui como é que eu faço o primeiro passo da medida aqui, como tirar a medida, para mim saber esse grau aqui, onde vem o zíper até aqui, né? Até o outro lado, para ela não ficar empenada. Vou mostrar a vocês aqui. Aqui, pessoal, eu tô com a arte pronta. Ela é 19 por 19, tá bom? 19 quadrado. Aí eu faço o pico, dividir no meio dela, faço o pico aqui, um pico embaixo. Nas laterais, vou virar ao contrário aqui para vocês verem os picos nos quatro cantos aqui, tá vendo, pessoal? Os quatro picos. Aí eu vou passar o vivo. Tô com outra arte aqui já com o vivo pronto, pessoal. Vou mostrar aqui. Aí eu passo o vivo total dela. E aí o que acontece? Eu vou pegar esse meio aqui, ó, onde tá os dois picos do meio aqui, e vou tirar a medida, passando 1 centímetro de cada lado. Vou passar a medida dela todinha até aqui, entendeu? Como ela é quadrada, a medida que dá aqui vai dar o outro lado também, tá bom? Essa curva aqui, galera, eu faço lá na máquina sem precisar quebrar os cantos dela aqui. Eu já costuro direto na máquina fazendo a curva. Eu vou fazer um vídeo mostrando vocês como é que eu faço essa curva aqui, sem precisar você cortar antes, né, para ganhar tempo. E aqui, quando eu tirar essa medida, eu sempre deixo 1 centímetro de segurança a mais para cada lado, tanto no de cima, que é com zip, quanto no de baixo. E aí, após eu tirar essa medida, eu vou escolher a largura, né, do material. Essa daqui eu escolhi a largura de 9. Eu já tenho ele cortado aqui. A parte que vai o zip de número 6 é 8,5 por 35. E a parte do fundo, que vai fazer o fechamento com o zip, ela é 9,5 por 35. Aqui, 8,5 por 35 e 9,5 por 35. Nota que tem uma diferença grande, ó. Tá vendo, pessoal? Essa parte aqui que vai, quando colocar o zíper, ela vai complementar e vai ficar certinho aqui, ó. Que aqui agora ela não tá certa, ó. Tá vendo? Coloco aqui, ó, faceando, ó. Ela passa 1 centímetro. Então, vou colocar o zíper 6. Mas antes de eu colocar o zíper, pessoal, eu vou chegar aqui no meio. Vou juntar aqui ponta com ponta aqui. Vou fazer um pico no meio. Após eu fazer esse pico aqui no meio, galera, é a hora que eu vou colocar, já vou armar a alça. Eu preparo o pico dos dois lados, tá? Preparo o pico aqui dos dois ladinhos, ó. Pronto, o pico tem que ser uma coisinha pequena, né? Aí eu fazendo esse pico aqui no meio, eu vou pegar a alça. Eu já tenho com uma pronta aqui, vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver onde eu deixei ela aqui, galera. Tá aqui. Pegar aqui, ó. Eu fiz o pico no meio e já costurei a alça. A alça já está costurada no meio com o zip. Quando costurar com o zip, ela vai ficar certinha assim, ó, o zip com o fundo, tá vendo? O pico vai estar no meio, aí eu tenho que fazer o pico novamente para a hora da gente chegar lá no quadrado aqui, ó, pessoal. Vai juntar pico com pico, tá? Botar na posição certa, juntar pico do meio aqui com essa e faz esse processo. Se alguém tiver alguma dúvida, galera, é só perguntar. Então eu vou deixar aí, pode perguntar na descrição. Quem quiser mais informação, vou deixar o WhatsApp também, vou deixar e-mail para estar ajudando para vocês. Então, agora eu vou fazer a costura
e vou mostrar para vocês como é que vai ficando, tá? Pessoal, vou repassar a medida mais uma vez. Aqui ela é 19 por 19 quadrado, tá? A parte do fundo, ela é 9,5 por 35. A parte do zip é 8,5 por 35, tá? O zíper é número 6. O zíper eu vou estar usando aqui 40 centímetros de zíper, tá, pessoal? Azul royal. A alça é uma alça de 25 de nylon. O pedaço é 20, tá, pessoal? Eu vou usar a emenda para fazer a emenda do vivo. E vou estar usando o cursor. Aqui agora eu vou passar os vivos e mostrar a curva que eu faço aqui, que não precisa fazer esse canto, tá? Faço direto na máquina, vou mostrar como passo o vivo. E depois vou mostrar para vocês como eu coloco a alça e coloco o zíper. Tá bom, pessoal? Lembrando que em produção não trabalha dessa forma. Produção é tudo muito rápido, é tudo ligado no outro aqui sem precisar estar cortando. Estou fazendo dessa forma para vocês entenderem melhor. Aqui estou com o vivo, pessoal. Eu uso sempre esse paninho aqui encharcado com silicone, tá? Para facilitar ele deslizar. Com a máquina é transporte simples. Se fosse transporte duplo, talvez não precisaria, mas a minha é simples aqui, galera, para deslizar melhor. Eu estou usando o pé calcador 316 de metal. Já tem um vídeo falando sobre ele também aí no canal, galera. A linha é uma linha bonderizada da marca Filari, é de nylon também. E aí eu vou começar com a emenda já, ó, no pico aqui, vocês estão dando para ver. Vou colocar a emenda aqui e vou costurar. Vou mostrar a vocês o grau que eu faço aqui sem precisar fazer esse acabamento para não perder esse tempo, tá bom, pessoal? Primeiro passo, você puxou aqui, ó. Você já vem, ó. Aí quando chega aqui, eu já tenho uma base, né? Eu já tenho uma base aqui que eu utilizo essa chapa de dente aqui, né? Quando chega nessa chapa aqui, pessoal, aí eu dou um grau básico aqui, ó. Não sei se minha mão tá ficando na frente. Aí conto 1, 2, ela ir mais pra frente, mais 2, e aí vou girando. Só que isso aí eu faço rápido, viu, galera? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço. Vou me ajeitar melhor aqui pra vocês darem uma olhadinha, ó. Aqui acelerou, ó. Chegou aqui já na posição, passou mais. Aí 1, 2, 3... Só que eu conto na mente aqui e vou embora. Não preciso estar fazendo esse cortezinho aí, ó. Aqui. Deixa eu tirar a mão na frente para facilitar para vocês verem melhor. Pronto, chegou aqui de novo, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Tomei de lado aqui, pessoal, para a câmera pegar melhor. Chegou aqui perto, ó, pessoal. Chegou perto da emenda. Você para, vem com a tesoura, você corta. Deixa eu cortar nessa posição, que eu utilizo sempre o outro lado. Eu vou cortar do outro lado aqui, vocês vão dar para entender. Aqui, dessa forma. Puxa essa linha para não ficar exposta aí, né? Produção, depois a gente volta limpando tudo. Costurou aqui, ó. É só um pequeno retrocesso. Limpou. E aqui, ó, pessoal, só chegou aqui, ó, cortou dessa forma. Tá dando para vocês verem, galera? Cortou aqui, aí você faz no fundo do mesmo jeito. E agora eu vou abrir o zoom para mostrar a vocês aqui como eu coloco a alça na parte de cima do zip. Aqui, pessoal, você pega a parte de 8,5 por 35, como eu já fiz os dois picos, mostrei para vocês. Você vai pegar a alça de 20 centímetros, né? A alça de 25 a especificação, mas ela é o tamanho de 20. Aí você vai costurar só em uma ponta aqui, ó. Você vai fazer uma costura aqui no meio certinho do pico, divide certinho. Faz essa parte aqui para você não esquecer. Se você deixar isso para depois, você esquece. Não costure essa outra parte não. Aí você vem com o zip por avesso, tá? Divide o meio certinho aqui do zip para dar para colocar o cursor. Você vai fazer essa costura de segurança, tá, galera? Faz essa costura de segurança. Deixa eu fazer aqui para vocês verem, ó, por cima dela, ó. Por cima da alça. Aí quando você for costurar o outro lado, quando você virar ela para fazer a costura, aí você já joga a alça pro lado, ó. Vou mostrar vocês aqui.
Tirar aqui. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Vai girar para fazer o acabamento, né? Quando você for trazer ela aqui para fazer esse acabamento, galera, ó. Deixa eu afastar o cabeção aqui para clarear mais. No reflexo da luz. Tá ficando de noite. Aí você vem fazendo isso aqui, ó. E a alça, você já vai jogar a alça pra cá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que você vai jogar a alça. Pra pegar na câmera certinho aqui. Você vem fazendo isso aqui, ó. Aí a alça, ó, galera. Jogou a alça pra cá. Ajeita direitinho. Você não precisa dar retrocesso, porque ela já vai ficar bem fixa aqui em cima, né? Pra não ficar fora de padrão aqui a linha de costura, né? Passou aqui, ó. Tá, beleza. E aí você vem e fecha ela. Fechando ela aqui, ó, você vai pegar o cursor. Deixa eu pegar o cursor aqui. Eu coloco o cursor, pessoal, sempre de uma posição, só de um lado, para fechar sempre de um lado certo, para não ficar um cursor fecha para um lado, fecha para o outro. Esse aqui eu só uso só um cursor pelo tamanho dessa frasqueira aqui, é pequeno. Aí após eu fazer isso aqui, galera, ó, aqui eu já posso pegar a alça e já inverter pro lado de cá, ó. Já divido certinho no pico, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, galera, só perguntar, tá bom? Pode perguntar, pode ficar à vontade. Quem estiver gostando também do canal, galera, estiver gostando dos vídeos, comenta aí, é muito importante. Eu vou estar respondendo todo mundo aí, galera. Sempre que eu possível, vou estar sempre respondendo, tá bom? Pode deixar comentário, pode criticar também o que achar que eu deveria melhorar para a gente estar melhorando, pessoal. O importante é que a gente está aí comentando, interagindo, um ajudando o outro. É uma forma que eu estou ajudando vocês também, pessoal. E a forma de vocês estar me ajudando é isso aí, comentando, compartilhando, quem puder. Dá seu joinha também. Pronto, pessoal. Coloquei aqui, tá? O zíper tá aqui, o cursor. Aí eu venho com a parte do fundo, ó. A parte do fundo é fundamental. Tá vendo? Deu certinho a medida, galera, ó. Mostrando aqui para vocês. Sempre nas medidas que eu passo para vocês. Aqui agora eu vou costurar com 1 centímetro. 1 centímetro de segurança aqui, ó, galera. Costuro com 1 centímetro. Eu tava costurando com ponto de 5. Aqui agora para fazer esse fechamento coloco um ponto de 4 centímetros. Aí eu vou aqui, ó. 4 milímetros, perdão, ponto 4 milímetros. Aí eu venho aqui, ó, faço a costura de 1 centímetro. Vou mostrar vocês como é que vai ficar. Passar um pouquinho aqui para deslizar melhor. Dá um retrocesso aqui por tratar de zíper, né? Fiz a costura aqui, ó, de 1 centímetro, deixando 1 centímetro para depois fazer, ó, depois eu corto aqui. Venho pro outro lado a mesma coisa, galera. Deixa eu finalizar aqui. Se passar um pouquinho, eu vou mostrar pra vocês aqui. Se passar um pouquinho aqui, galera, que é porque estica essa parte aqui estica, né? Aí às vezes passou um pouquinho, não tem problema, você ou tira ou pode deixar, que não vai interferir muita coisa. Tudo que você fez isso aqui, eu não faço acabamento em brinde, material para brinde, para aniversário. Aqui eu faço isso desse jeito. Se você puder, para melhorar, você pega o isqueiro, dá uma queimada, galera. Pra ficar um negócio mais organizado, tá? Dá uma queimadinha aqui básica, ó. E aí, após você fazer isso aí, você vai pegar e virar ela para fazer o pico. Você vai juntar aqui costura com costura. Juntou aqui a costura com costura aqui, ó. Juntou, você vem e faz um pico aqui. Faz em 4 cantos o pico, tá? Para você achar a posição lá a posição da arte, né? Do quadrado. Fez outro pico. Tá aqui. O outro aqui você não precisa, mas é bom você conferir para ver se tá tudo certinho, galera. Tá vendo? Eu vim aqui conferir, tá no lugar certinho da alça. Aí a parte do zíper. É bom você ter bastante cuidado quando for fazer o pico aqui no zíper, pessoal. Vou mostrar como é que eu faço. Isso aí eu faço em todas. É material para brinde, mas é uma coisa que tem que ser bem feitinha. Não faço com pressa, eu faço bem com calma. Os clientes sempre gostam. Após eu cortar esse picozinho, eu venho aqui, ó, e dou uma queimadinha para ele não desfiar. Aqui tá pronta, não vai acabamento aqui. E aí
vai vir a parte de fechamento. Primeiro eu fecho o fundo. Deixa eu ver aqui. Eu já bati o fundo. Olha aqui, pega a parte do zip, eu sei que tá para baixo. Eu venho com a parte do fundo e vou fechar aqui, vou mostrar vocês eu fechando aqui para ver como é que fica. Eu vou limpar e posicionar aqui, trocar o pezinho calcador, limpar aqui e costurar para vocês verem, tá bom? Pronto, pessoal, troquei o pezinho calcador. Uma dica muito importante, quando você for fechar ela, você, ao posicionar aqui no pico, nunca que você passa a costura de fora a fora logo de uma vez. Principalmente se você for tá usando uma máquina reta, né? Ou uma máquina doméstica. Porque ela sempre puxa embaixo, né? Em cima ela desliza. Quando é transporte duplo, não. Ela puxa por igual e aí não dá problema. Mas se você for fazer assim, ela pode ficar distorcida. Uma frente para um lado e o fundo para o outro. Então, eu vou fazer da forma aqui, explicando vocês para não fazer dessa forma, tá? Eu vou fazer uma costura básica aqui primeiro, em cima do pico do fundo. Faço aqui, dou um retrocesso básico, não precisa muita coisa, que aí ela não vai se distorcer aqui, tá, pessoal? Aí você vai chegar em cima, aqui eu já costurei na parte da emenda de baixo, viu, galera? Aí você vem aqui, ó. E aí agora você pode costurar direto. Eu costuro direto porque eu já deixo bem alinhadinha, não dá problema para mim. Mas eu aconselho você não fazer isso se você não tem habilidade ou a sua máquina, ou não conhece direito a sua máquina, tá? Você não faça isso. Aqui agora eu já deixei alinhado, ó. Já sei que minha medida vai bater certo. Aí eu não tenho que ter medo. Tá bom, pessoal? Aí você vem só costurando aqui. Eu acho que dá para vocês entenderem o que eu tô fazendo, né? Deixa eu adiantar aqui para vocês verem. Vem direto, ó. Porque se você fizer ela direto, quando você for bater aqui, o pico já está todo distorcido. O pico não vai bater certinho, pico com pico nos dois lados. Tá, pessoal? Tem que ter muito cuidado com isso aí. Se você quiser também passar um silicone dentro aqui rapidinho, você passa, para evitar problema após o fechamento da bolsa. Por fazer assim você consegue fazer, fica beleza, né? Fica ótimo. Você fazendo dos dois lados fica muito bom. Faz em cima, depois faz embaixo, ou faz embaixo, depois faz em cima. A parte do fechamento a mesma coisa. Eu sempre costumo fazer isso, tá, galera? Eu vou fazer aqui para vocês verem, ó. Vou juntar aqui, ó, o pico aqui certinho, um pico com pico. Que aí dá uma segurança a mais pra gente, ó. Olhei aqui. Vou aqui. Costura aqui, ó. Aí eu já sei que o pico tá com pico aqui. Eu gosto de tirar logo um pouquinho do excesso de linha para não ficar esse desembaraçado todo. E essa aqui principalmente que é a parte que mais estica, tá, pessoal? A parte do zip estica bastante. Aí aqui tudo que tá alinhado eu já trabalho por dentro. Por dentro, ó, é bem mais prático. Se você pegar a macete aqui e trabalhar por dentro, vai ser bem prático. Se você tiver uma máquina de transporte duplo, com fé em Jesus, com fé em Deus, ainda vou comprar um transporte duplo para ajudar. Se eu não conseguir adaptar a minha de braço, que eu estou para adaptar aí a de braço, galera, vou colocar uma bancada na máquina de braço, vou adaptar ela para ela ficar uma reta, ficar máquina de braço e máquina reta. Eu já estudei todo o esquema, vai dar certo, com fé em Deus. E eu vou mostrar esse estudo aí para vocês também futuramente aí, galera. E aí você vai ter uma máquina de braço, uma máquina que faz acabamento, né? E uma transporte triplo reta, né? Show de bola, hein? Então, eu sei que dá certo aí, que essas dicas aí eu passo para vocês. Passo todo o projeto também, literalmente de graça. Eu não tô aqui para cobrar nada de ninguém, graças a Deus. Só peço para você que está assistindo, que está gostando do meu conteúdo aí, galera, que se inscreve no canal, deixa seu joinha. Você não está só ajudando a mim não, está ajudando muita gente aí que precisa dessas informações. Mas meu vídeo não chega até eles, né? E vai estar ajudando a minha família também. Pronto, finalizei aqui, galera. Vou desvirar. Vou olhar a câmera aqui como é que tá, para ver se o zoom não está muito aberto aqui em cima, tá? Aqui dá para vocês verem, tá dando para ver perfeitamente. Já começa a desvirar a parte do zip, para não pocar o zip, né?
Desvirou ele aqui. Eu costumo falar que eu faço essa produção aqui, galera, mas quem desvira isso mais é minha esposa. Tem uns dedos, para meus dedos parece que é duro. Fico meio nervoso na hora de desvirar, jogo com um lance, jogo pro outro, amasso tudo. Aí, ó, já tô mostrando vocês como é que eu tô amassando e não sai do lugar, tá vendo? Já virou isso um nervoso. Mas vou desvirar aqui com calma. Vou sentar aqui, que já tava em pé já. Eu fico nervoso para desvirar isso aqui, gente. Meu Deus do céu, não sei por que eu tenho esse nervoso. Acho que foi uma vez que eu peguei uma produção grande, fiquei tão nervoso para desvirar umas porta-moeda pequenas. Eu fiquei atrapalhado, viu? Para colocar zip então, ou perdão, colocar o cursor eu sofria. Ficava nervoso. Mas graças a Deus, hoje trabalho sossegado, a gente trabalha com os pedidos da prazo, se o cliente quiser no prazo, a gente vai trabalhar sossegado, que não vale a pena a gente se matar, né, pessoal? Não vale a pena a gente estar se matando e depois adoece. Tem gente aí que vira a noite trabalhando, criando projeto, fazendo isso, fazendo aquilo. E a gente tem que viver, tem que dar atenção à nossa família, nossos filhos, esposa, esposo, quem for, tal. Aí, galera, deixa eu desvirar ela aqui. Deixa eu jogar certinho aqui para vocês verem. Tá vendo aí, pessoal? Pronto, galera. Tá prontinho aí. Tem essas artes todas que eu tenho para fazer. Tá tudo aqui. Um bocado dessas aqui também para fazer, galera, ó. Tudo igual. Tá bom, pessoal? Essa foi a dica de hoje. Quem gostou do vídeo, pessoal, já sabe, né? Dá aquele joinha, dá aquela força pra gente aí. Quem puder compartilhar também vai estar me ajudando muito. E se tiver qualquer dúvida, volto a falar para vocês. Vou deixar meu e-mail, meu WhatsApp aí. E tem também aí os comentários para você ficar super à vontade e no que for preciso, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!